Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Manual do Apocalipse. Se você já assistiu o filme Zumbilândia, já deve ter se perguntado como surgiu a infecção que transformou a população dos Estados Unidos em zumbis carnívoros e canibais. Zumbis asquerosos, muitas regras de sobrevivência e, é claro, muitos bolinhos. Esses são os principais ingredientes de Zumbilândia, um universo paralelo onde a raça humana foi devastada por uma terrível doença. A história por trás de Zumbilândia pode parecer um pouco estranha e sem sentido, mas muito pelo contrário, não é apenas uma comédia de zumbis. Por trás de toda a comédia e dos clichês que ele mostra, se esconde um vírus peculiar que existe na vida real. No entanto, a trama não está focada em mostrar como surgiu o vírus zumbi, mas sim se trata da sobrevivência de uma família meio disfuncional e a importância de aproveitar as pequenas coisas da vida. Então, a fim de descobrir o que realmente causou o apocalipse zumbi em Zumbilândia, vamos analisar tanto o primeiro filme quanto o segundo, Zumbilândia, Atire Duas Vezes. Portanto, vou logo avisando que esse vídeo pode conter alguns spoilers, então se você ainda não assistiu, recomendo que pause esse vídeo e vá ver o filme, pois tenho certeza que você não vai se arrepender. Dito isso, já pode ir apertando os cintos, pois hoje vamos descobrir qual é a origem do vírus de Zumbilândia e seus novos infectados. No ano de 2009, os Estados Unidos havia sido completamente devastado por uma misteriosa doença que transformava as pessoas em animais violentos, que tinham uma obsessão pela carne humana. A diferença entre esse tipo de zumbi e outros tipos de zumbis que vemos em filmes e que geralmente voltam da morte se arrastando, as criaturas de Zumbilândia são extremamente rápidas e ágeis, e além disso, elas não são mortos-vivos, mas sim pessoas que foram infectadas por um vírus contagioso. Como podemos ver em toda a pandemia, geralmente tudo começa com o paciente zero, que seria a primeira pessoa a ser contaminada pelo vírus. Nesse caso, o paciente zero era um homem que estava comendo um sanduíche em um posto de gasolina chamado Gassing Up, mas o que aquele homem não sabia era que aquele sanduíche estava contaminado com a cepa do vírus da vaca louca. Portanto, o sanduíche contaminado acabou envenenando o sujeito e por fim sofrendo uma mutação, dando origem ao vírus MZD, que é uma sigla para a doença do zumbi louco. Depois de se infectar, o paciente zero começou a querer morder tudo que visse pela frente, e então começou a atacar algumas pessoas que estavam naquele local, assim gerando uma epidemia progressiva em toda a cidade e eventualmente no país inteiro. Para entender como funciona o vírus MZD, ou a doença do zumbi louco, primeiro temos que falar sobre o vírus da vaca louca. A doença da vaca louca é uma enfermidade rara, mas ainda assim mortal, e que geralmente ataca populações de bovinos que incluem vacas e bois, e pode ser transmitida para humanos através do consumo de carne contaminada. Ou seja, tanto os animais quanto os humanos podem contraí-la. No entanto, quando o humano é infectado ao consumir carne contaminada, o humano é infectado por uma variante da doença chamada Creutzfeldt-Jakob, eu acho que o nome é esse. Uma doença que faz com que o indivíduo infectado tenha sintomas como demência, falta de equilíbrio, perda de memória, ansiedade e até contrações musculares. E sabe-se que essa infecção pode ser transmitida através de prions, e com certeza você deve estar se perguntando, o que diabos é um prion? Bem, o prion é um agente infeccioso formado por uma proteína denominada priônica, com um formato aberrante e diferente de outros tipos de vírus, este aqui não possui ácidos nucleicos ou simplificando DNA. Além disso, os prions fazem com que outras proteínas ao seu redor se multipliquem de uma forma descomunal e também se disseminam através de fluidos corporais, e como toda doença, acabaria chegando ao cérebro até provocar a morte. Para detectar essa enfermidade em animais é muito fácil, já que estes mudam seu comportamento de forma quase imediata, mas quando se trata de humanos é bem mais complicado, já que os sintomas podem demorar para aparecer, e é por isso que a doença de Zumbilândia não pôde ser detectada e prevenida a tempo, já que o tempo de incubação do vírus dentro do paciente zero ainda era muito longo, enquanto que o vírus ainda estava passando por uma mutação até chegar no estágio final conhecido como a doença do zumbi louco.
A diferença da doença do zumbi louco é que essa enfermidade não pode ser transmitida através de água, alimentos ou até mesmo AIDS, mas sim através do contato direto com sangue, principalmente por mordidas ou arranhões de um infectado. Assim que o vírus entra na corrente sanguínea, os primeiros sintomas não demoram muito para aparecer. Para começar, o infectado começa a sentir uma febre raivosa e o seu cérebro começa a inchar, fazendo com que o infectado perdesse o equilíbrio e a capacidade de falar, assim transformando em uma criatura irracional sedenta por sangue. Uma vez que o vírus invade o corpo do hospedeiro completamente, o infectado começa a apresentar uma pigmentação na pele, deixando-a mais verde e também fazendo com que o infectado vomitasse bastante sangue, devido a uma hemorragia interna. Como podem ver, o período de incubação desse vírus é bem curto, e é por esse motivo que os Estados Unidos entram em colapso muito rápido. E lembrando que essas criaturas não são mortos-vivos, mas sim pessoas infectadas. Isso se deve ao comportamento raivoso e agressivo, e também à falta de decomposição da pele, como a dos zumbis tradicionais vistos em Madrugada dos Mortos e The Walking Dead. E podemos confirmar isso com a personagem 416. Nos primeiros dias da infecção, uma jovem conhecida como 406 foi mordida por um sujeito infectado. Aparentemente, no começo ela não apresentava nenhum sintoma. No entanto, em uma questão de horas, ela havia se transformado em uma criatura horrenda sedenta por carne humana. Se prestarmos atenção ao seu comportamento, podemos ver que cada vez que ela é golpeada, ela sente dor. Inclusive, quando Columbus acaba sem querer quebrando o tornozelo da infectada com a porta, a infectada começa a dar gritos, confirmando que essas tais criaturas ainda estão vivas. No filme Zumbilândia, os zumbis são pessoas que foram infectadas por um vírus. Nesse caso, estes são extremamente rápidos, resistentes e são capazes de sentir dor. No início pode-se ver que eles eram bobos e que se distraíam com muita facilidade, mas ao decorrer dos anos os zumbis ganharam inteligência, e assim dando origem aos infectados especiais, tendo agora a capacidade de se esconderem em lugares estratégicos para atacar sua vítima sem que ela perceba. Dizem que para sobreviver a essas criaturas, basta saber como elas se comportam, mas com o passar dos anos, isso tem ficado cada vez mais difícil, já que agora temos infectados especiais. Os Homers são infectados que por algum motivo foram perdendo a inteligência ao ponto de serem realmente burros, já que estes geralmente acabavam confundindo estátuas com pessoas reais e se distraíam facilmente com insetos como borboletas. E com certeza esse tipo de infectado foi inspirado e faz referência ao personagem Homer dos Simpsons, que não tem lá uma grande inteligência. Infelizmente, para cada Homer tem um Hawking. Sim, isso mesmo que você ouviu. Esse tipo de infectado foi inspirado no Stephen Hawking, e assim como outros infectados, ao decorrer dos anos, este infectado foi evoluindo até o ponto de ter uma grande inteligência, pois estes são capazes de abrir fechaduras, cavar buracos e até mesmo trabalhar em equipe. Essa característica os torna merecedores de receber esse apelido que faz referência ao grande cientista. E logo depois temos os ninjas, que no caso são infectados que geralmente se escondem em lugares escuros para pegarem suas vítimas de surpresa. Os ninjas são silenciosos, ágeis e extremamente mortais. Sendo assim, a primeira coisa que você irá ouvir serão seus próprios gritos. E claramente, esse tipo de infectado faz uma referência ao infectado Hunter de Left 4 Dead. E por fim, temos o T-800, uma criatura que chega a ser tão resistente quanto o Exterminador do Futuro. E ao que parece, essa mutação do vírus chega a ser a mais estranha de Zumbilândia. Uma vez que eles encontram um alvo, dificilmente irão parar até conseguir pôr as suas mãos na presa, já que são mais fortes, cruéis e, é claro, difíceis de matar, fazendo-os ter uma combinação extremamente mortal. E mesmo que você atire diversas vezes, ainda assim não irão cair com facilidade.
e sendo assim, a única forma definitiva de acabar com eles é dando um disparo direto na cabeça, acertando o cérebro ou arrancando a cabeça, é claro. Como você pode ver, o universo de Zumbilândia conta com novos tipos de infectados, criaturas com habilidades tão surpreendentes que farão você pensar duas vezes antes de quebrar as regras. Mas, e quanto a você? Você acha que seria capaz de sobreviver a esse apocalipse? E qual regra você acha que é a mais importante? Deixe-me saber nos comentários aqui embaixo. E é claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com outras pessoas e ative o sininho das notificações para que sempre que eu lançar um vídeo novo, você será o primeiro a assistir. E por hoje, isso é tudo. Vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.